Verá o reinado da humanidade na Terra chegar ao seu fim. Algum dia a raça humana pode se tornar somente mais poeira no universo. Isso acontecerá através de desastres naturais, guerra mundial ou algo muito mais sinistro. Nossos piores pesadelos serão realidade. Uma praga de canibais infectados vagando pela Terra. O apocalipse zumbi é assustador porque, teoricamente, pode ser real. A ficção científica se torna realidade. Se alienígenas quisessem a Terra, eles a pegariam. Não seria como acontece nos filmes. A tecnologia ficaria fora de controle. Nós realmente queremos máquinas que possam pensar por si mesmas? Levando a um colapso de tudo que nós conhecemos. Em poucos dias você poderia fazer nossa civilização regredir em 1000 anos. Conforme as previsões mortais e a ciência colidem. Nós não conseguimos sustentar nossa população. Nós fizemos a sociedade chegar a um ponto sem saída. Ao redor do mundo, as pessoas se preparam. Nós temos todas as preparações práticas, porque assim poderemos sobreviver se precisarmos. Você acorda e olha para fora de sua janela e o mundo todo ficou maluco. É um tipo de corra para as colinas. Essa é a chegada do Apocalipse. Antigas profecias apocalípticas parecidas com a Maia, com Nostradamus e com o livro da Revelação sempre mencionaram um mundo à beira da ruína. É da natureza humana querer saber quando chegaremos ao fim? Adoraríamos saber quanto tempo temos. Qual é o risco real? Quer dizer, o que mais provavelmente pode te matar? Enquanto alguns cenários do juízo final estão focados em atos de Deus, outros se focam nas obras obscuras do homem. Uma terceira categoria, onde a ciência e a humanidade se encontram, apresenta algumas das mais horríveis possibilidades. Esses cenários há muito imaginados apenas como ficção, se tornaram muito mais plausíveis no nosso tempo. Apocalipse zumbi. Existe algo nos zumbis que é muito primitivo. É uma praga. É canibalismo. São os mortos andando pela terra. Você acorda e olha para fora de sua janela e o mundo todo ficou maluco. Seus vizinhos estão tentando te atacar e se você for mordido, você se torna um zumbi também. O apocalipse zumbi é assustador porque, teoricamente, pode ser real. E nós não temos as ferramentas e nem mesmo a organização para podermos lutar contra isso. Enquanto os filmes de zumbi têm assustado os telespectadores por quase 50 anos, em 2012, um ataque real parecido com o de um zumbi em Miami despertou o medo de monstros comedores de carne ao redor do mundo. Um homem chamado Rudy Eugene atacou um desabrigado e arrancou 3/4 de seu rosto com os dentes. Foi como se aquilo tivesse saído de um filme de terror. Quando os policiais chegaram ao local, uma visão de um terror real apareceu diante de seus olhos. O homem enlouquecido olhou para eles com carne saindo de sua boca e rosnou para os policiais. Ele finalmente foi dominado pela polícia, mas foi dominado com vários tiros. Foram necessárias muitas balas para parar esse indivíduo. Isso foi canibalismo, mas de verdade. Eram zumbis. Mas estava acontecendo ao vivo na televisão. Apesar desse horrível ataque parecer ter sido um incidente isolado, é possível que um fenômeno zumbi desse tipo se espalhasse? Como isso aconteceria? A resposta pode ser encontrada em assassinos microscópicos que já dizimaram populações através da história humana. Um dos elementos mais assustadores sobre os zumbis é que eles são uma infecção. Eles nos infectam. São essencialmente um vírus com pernas e dentes que se espalham pelo planeta. Então, eles são a personificação dos nossos piores medos e da pior doença que poderíamos enfrentar. A humanidade já enfrentou esse tipo de pesadelos inesperados antes. Na Europa medieval, a peste negra acabou com 1 em cada 3 pessoas da população. A gripe espanhola matou mais pessoas em 1918 do que a quantidade de pessoas que morreram na Primeira Guerra. Nós poderíamos ter outra pandemia amanhã ou poderíamos ter outra pandemia em 20 anos.
Mas o que é certo é que teremos alguma pandemia em algum momento do futuro. Se você dissesse a qualquer pesquisador do final dos anos 70 que haveria uma doença sexualmente transmissível mortal que mataria milhões de pessoas em todo o mundo e que seria completamente incurável, diriam que isso era ridículo. O HIV nos atingiu completamente desavisados e é isso que acontece com as novas doenças. As doenças podem surgir de repente, sem nenhum aviso, e em qualquer lugar da Terra. E talvez não estejamos prontos. Seria possível que a disseminação de uma doença existente nos levasse a uma pandemia zumbi? Uma olhada ao redor do mundo nos mostra uma resposta surpreendente. A natureza está cheia de doenças e pragas que podem transformar as pessoas em zumbis da vida real. A doença conhecida como Nodden, que podemos ver na Uganda neste momento, surgiu no Sudão, nos anos 60, e pouco se sabe sobre ela. Ela transforma as pessoas quase em vegetais. As crianças também são afetadas por ela. Elas balançam para frente e para trás e ficam mexendo suas cabeças. A doença afeta o cérebro. Muitas vezes parece que elas estão próximas da morte ou mortas. E finalmente ela mata. Mas antes disso acontecer, essas crianças podem se tornar violentas. Não conseguem se controlar. Mas a doença de Nodden não está sozinha na causa de sintomas parecidos com os de zumbis. Também existe uma variação humana da doença da vaca louca, chamada de doença de Creutzfeldt-Jakob, ou DCJ. Ela é causada pela mutação de uma proteína. Existem novas indicações de que a DCJ possa ser transmitida de pessoa para pessoa através do contato com o sangue. E além disso, os seus sintomas estão evoluindo. Ela faz com que você fique violentamente insano. Tão insano que alguns especialistas recomendaram que se alguém começar a apresentar sintomas avançados da DCJ, deve-se trancar a pessoa em um quarto até que morra, pois a doença é 100% fatal. Não há tratamento, e se a pessoa que está insana te atacar e derramar seu sangue em cima ou em você, a chance de você desenvolvê-la é 100%. Para mim parece muito com o que pensamos ser um tipo de epidemia zumbi. Se a causa de uma pandemia zumbi for uma doença infecciosa, talvez seja somente uma questão de tempo até que um surto local se transforme em um desastre global apocalíptico. O cenário do pesadelo é algo transportado pelo ar e com um período de incubação lento. Alguém respira perto do seu rosto e você contrai a doença, mas você não se sente doente durante muitos dias. Durante esse tempo, você vai a lugares públicos, você faz viagens de avião. Essa doença poderia ter chegado à metade do mundo antes mesmo que você perceba que está doente. E então ela desenvolveria a habilidade de sofrer mutações contra medicamentos e contra nossa imunidade. Pode acontecer de nos tornarmos nada mais do que um rebanho do vírus. Uma colheita. Se uma doença do tipo zumbi devastar nosso planeta no futuro, o mundo poderia rapidamente se tornar um pesadelo saído do inferno. Imagine uma doença de fúria se espalhando por todo o mundo. O governo e os militares iriam intervir, arrebanhando a população. É pânico, é sangue, é destruição. Suas liberdades civis deixariam de existir. Você poderia ser colocado em quarentena, poderia passar por experimentos. Você poderia até mesmo ser morto. Isso seria o fim do mundo como conhecemos. Se nós passássemos 10 anos por uma gripe inevitável que destrói cérebros e cria zumbis, não iria existir ninguém para fazer a pesquisa. Não existiria ninguém aqui. E isso é assustador. Se existir um surto de uma doença do tipo zumbi no nosso futuro, ela poderia ser a faísca que acenderia a chama da nossa morte. Então, Matt Molk, chefe da Sociedade de Pesquisa Zumbi, não quer deixar nada ao acaso. Para sobreviver a um apocalipse zumbi, você precisa se preocupar com o básico. Precisa se preocupar com água, com comida, com abrigo e também com segurança. Essa é essencialmente uma lanterna de batalha. Ela tem a arma de choque em uma das pontas. Também foi projetada para ser um cacetete, e se o choque não fizer efeito, você pode usar essa lanterna da mesma maneira que usa um taco de beisebol. Ela tem muitos efeitos. Armas são uma necessidade essencial em um apocalipse zumbi, pois a realidade é que os outros também terão suas armas.
Tem uma arma híbrida que é um porrete feito de uma espingarda. O que você precisa fazer é mirar na cabeça com isso. Então você o leva acima da cabeça e depois atinge sua ameaça bem no topo da sua cabeça. Uma escopeta de calibre 12 é uma arma zumbi muito popular. É só puxar o gatilho. O maior problema com a escopeta é que ela faz muito barulho, e isso acaba chamando muita atenção para você. A última coisa que você deve fazer em qualquer tipo de desastre ou epidemia infecciosa é chamar a atenção para si mesmo. Você não deve usar suas armas se não precisar. No evento de um apocalipse zumbi, eu ficaria no telhado ou embaixo da casa. É fácil de escapar e tem várias saídas diferentes. Você precisa estar apto a sobreviver sozinho. Precisa de suprimentos, de estratégia. Você precisa da possibilidade de viver em um mundo que não poderá te ajudar de maneira alguma. If a zombie-like pandemic does overtake the world in the future, mankind's best hope may just be to contain the damage. But coming up, there are even deadlier future terrors on the horizon. There's the question of whether man could be visited by unfriendly aliens. And I would say yes. Through technology, we are creating new threats for ourselves. You have a horrible danger. Através da história humana, a humanidade tem se perguntado sobre os mistérios do cosmos e sobre a possibilidade de que exista vida inteligente fora do planeta Terra. Nós somos fascinados pela ideia de vida extraterrestre, pois a pergunta sobre estarmos ou não sozinhos no universo é com certeza a maior e mais profunda pergunta que nos fazemos. E se a resposta for negativa, o que isso quer dizer para o futuro da nossa civilização? E juntamente a essa pergunta sobre alienígenas está a ameaça. Se os alienígenas viessem para cá com intenções hostis, as coisas não seriam como nos filmes. Se eles quisessem a Terra, eles a pegariam. A ideia de uma invasão alienígena vem saturando a cultura popular por mais de 100 anos. Mas no Dia das Bruxas de 1938, uma transmissão dramática de rádio feita no estilo de um programa de notícias quase levou uma nação inteira ao pânico. Havia uma peça de rádio de Orson Welles baseada no clássico livro de invasão alienígena A Guerra dos Mundos. Isso causou pânico geral, pois acharam que aquilo era real. Ao redor do país, os cidadãos reagiram aterrorizados. Mas se compararmos o caos causado pela transmissão de Guerra dos Mundos, notícias de uma invasão alienígena verdadeira causariam um problema completamente diferente. Nas mídias sociais, na internet e em sites de redes sociais, o pânico se espalharia muito rapidamente. Se nós enfrentássemos uma invasão alienígena, isso seria nosso maior choque e medo. Apesar de alguns ainda acreditarem que a Terra é o único planeta que pode sustentar a vida, outros insistem que a vida em outros locais do universo é não só possível, mas provável. Eu acho que a vida no universo é mais abundante do que achamos. Acho que lugares que se desenvolveram como a Terra não são tão raros assim. Existem bilhões de estrelas somente na nossa Via Láctea. Dentro desses bilhões, com certeza existem outras terras lá fora. Acho que seria muito arrogante pensarmos que somente nós habitamos esse universo. É só fazer algumas contas. É inconcebível estarmos sozinhos. Em 2011, pesquisadores da NASA descobriram que as moléculas de DNA encontradas em meteoritos foram, na verdade, criadas no espaço e não por causa da contaminação terrestre, como antes era acreditado. Essa descoberta sustenta a teoria de que impactos causados por meteoros e cometas contribuíram com a origem da vida na Terra. E se o DNA, o projeto de toda a vida, pode ser criado no vácuo do espaço, seria possível que um material parecido tenha caído em outro lugar do universo e ajudado na criação da vida? É a mesma coisa do outro lado do universo, como é aqui. O DNA se transforma em células maiores e em vida inteligente. E esse é um processo no universo. É um processo universal. A vida alienígena não é mais ficção científica, é ciência. E se a vida alienígena inteligente realmente existe, o que isso vai significar quando os humanos e esses extraterrestres cruzarem caminhos? O universo é fundamentalmente altruísta ou competitivo?
As civilizações ajudariam outras civilizações? Dariam sua tecnologia? Dariam seu segredo para a viagem interestelar ou acabariam com outras civilizações? Stephen Hawking é citado ao dizer que existe vida inteligente lá fora e que não deveríamos tentar entrar em contato. E eu concordo com isso em 100%. Stephen Hawking, conhecido por ser o mais brilhante físico teórico depois de Albert Einstein, acredita que a vida extraterrestre alienígena é uma enorme ameaça à humanidade. Ele a comparou com os exploradores europeus encontrando os nativos americanos. E ele disse, dessa vez nós seremos os nativos americanos. Olha o que acontece todas as vezes que você tem uma tecnologia avançada interagindo com uma tecnologia obsoleta. A tecnologia obsoleta é dominada e escravizada. O que aconteceria se eles viessem do espaço com sua tecnologia superior? Como iríamos lutar contra eles? Existe uma expressão antiga que diz, não leve uma faca para um duelo de armas. E isso seria o que nós faríamos. Muitos acreditam que o volume de OVNIs avistados na era moderna prova que as civilizações alienígenas estão observando a humanidade há décadas. Não existe fumaça sem fogo. Mesmo que você elimine 99% dos relatos de OVNIs e os tome como mentiras ou relatos enganados, você ainda teria milhares de relatos genuínos. Relatos de objetos voadores não identificados continuam a aparecer ao redor do mundo. O governo e os militares também vêm investigando esse fenômeno. E alguns até já começaram a se preparar para uma invasão alienígena. Passei 3 anos pesquisando e investigando o fenômeno dos OVNIs para o governo britânico no Ministério da Defesa. Posso te dizer que o cenário de uma invasão alienígena já foi planejado e tem táticas bélicas. Existe uma cultura de alta classificação e segredo que envolve todo o relacionamento entre o governo e os OVNIs. Eles sabem muito mais do que dizem ao público. É uma política governamental esconder o conhecimento de uma ameaça extraterrestre real? E se a ameaça for real, por que a Terra, um pequeno grão de areia no interminável universo, seria um alvo tão importante para os invasores alienígenas? Só porque existe muita vida no universo, não quer dizer que a Terra não seja um dos únicos e mais valiosos lugares da galáxia. Nós temos água aqui, que é o elemento mais raro em todo o sistema solar. Nós temos uma diversidade genética de raças e pessoas aqui. Literalmente um armazém de DNA que é um tesouro sem dono. Você poderia popular milhões de outros planetas com as diferentes raças e seres que temos aqui. Os alienígenas podem vir para cá para colonizar. Os alienígenas podem vir para cá porque precisam que trabalhemos como seus escravos. Ou a Terra talvez esteja ocupando um tipo de posição estratégica no cosmos. Qualquer que seja o motivo, se uma força alienígena agressiva decidir invadir a Terra no futuro, a humanidade talvez fosse extinta em todo o planeta. Se você analisar as possibilidades de nós encontrarmos um invasor alienígena com uma tecnologia 500 anos à frente da nossa, isso seria ridículo. Nós não podemos nem imaginar algumas das armas que talvez enfrentaríamos. E se não podemos imaginá-las, talvez também não possamos nos defender delas. Eles poderiam basicamente destruir o planeta inteiro e praticamente transformá-lo em uma grande esfera azul. Acabariam com a vida na Terra como a conhecemos. Se eles quiserem nos destruir, sem problemas. Nós não conseguiríamos nos defender. Seria a morte, seria a destruição total, fim de jogo. Se uma força extraterrestre avançada lançar um ataque global em nosso planeta, a humanidade seria derrotada por uma tecnologia superior de armamentos e possivelmente exterminada. Mas, como veremos, muitos acreditam que uma ameaça mais imediata à humanidade não está em uma galáxia muito distante. Coming up. Have we become so dependent on machines and technology and comforts that if that's taken away from us, our very survival is at stake? Com
Com a chegada do apocalipse, despertando em alguns o medo de uma invasão alienígena ou uma doença zumbi exótica, outros estão focados em uma ameaça ainda mais imediata às nossas vidas. E se esse apocalipse vier a acontecer, talvez só tenhamos a culpar nós mesmos. Guerra cibernética. Imagine quão dependentes nós somos em quase tudo que fazemos através dos computadores. Uma potente arma cibernética poderia acabar com a civilização da parte ocidental desenvolvida do mundo. Tudo que nós temos, tudo que a sociedade depende é movido por eletricidade e por energia. Se você desligar a energia, você acaba com a sociedade. Em junho de 2010, um maligno vírus de computador conhecido como Stuxnet chegou a se espalhar pelo mundo. Ele foi seguido 2 anos depois por um programa de espionagem cibernética chamado Flame. Esses tipos de vírus aparentemente ficaram na rede por um bom tempo. Ninguém sabia sobre eles. Essas coisas eram incrivelmente sofisticadas e tinham como alvo a derrubada de certos sistemas. Seriamente atingido por esses programas, havia uma série de centrífugas nucleares no Irã, vitais para o enriquecimento do urânio que é necessário para desenvolver armas nucleares. O que o Stuxnet fez foi fazer com que as centrífugas que enriquecem o urânio funcionassem muito rápido e muito devagar até que elas queimaram. Enquanto ninguém admitiu oficialmente a responsabilidade por esse ataque, poucos hoje imaginam quem estava envolvido. Foi amplamente relatado que o Flame e o Stuxnet foram desenvolvidos juntamente pelos governos americano e de Israel. Os ataques do Stuxnet e do Flame foram comemorados no Ocidente por terem acabado com as ambições nucleares do Irã. Mas, olhando mais de perto, eles levantam uma inquietante dúvida. Foi essa somente uma primeira tentativa de uma ameaçadora guerra cibernética que pode rapidamente fugir do nosso controle? Não é claro o fato de você conseguir segurar os cachorros cibernéticos depois de tê-los deixado saírem de suas coleiras. Enquanto quilômetros de oceanos têm protegido nossas costas contra uma invasão, eles não são barreiras eficientes contra um ataque cibernético. Conforme temos mais acesso a essas tecnologias e conforme as barreiras de entrada ficam mais baixas, não é claro como manteremos nossa superioridade. Nesse momento, toda a vantagem cibernética estará ao lado dos atacantes. Grupos terroristas poderiam tomar conta dos computadores de tráfego aéreo. Poderia fazer os aviões baterem uns contra os outros. Você poderia controlar uma usina nuclear e poderia causar uma fissão. Você poderia abrir as comportas de uma represa e devastar centenas de quilômetros quadrados de terras habitadas. E alguns têm medo que um ataque cibernético em nossa infraestrutura financeira poderia ser ainda mais devastador. A economia é agora o que chamamos de fotônica, onde todo o nosso dinheiro não é ouro, prata ou mesmo o papel moeda da Reserva Federal que temos em nossas mãos. Ele é somente um ponto de luz em um computador de algum lugar. Um ataque cibernético bem coordenado poderia debilitar um país em questão de minutos. Todos os registros de banco sumiriam. Seu dinheiro simplesmente não estaria mais lá. E em breve toda a estrutura da sociedade desabaria. Quando você fala sobre o fim do mundo, as pessoas imaginam o Armagedon. Mas talvez isso não aconteça dessa maneira. Talvez seja simplesmente o fim da civilização. Um ataque cibernético bem-sucedido na nossa infraestrutura tem o poder de deixar os Estados Unidos de joelhos. E enquanto nossos inimigos evoluem e se adaptam, os cientistas do governo batalham para se defenderem. Mas um ataque cibernético não é a única ameaça à nossa civilização tecnológica. Ataque de PEM. Um PEM causa uma enorme corrente eletromagnética que cria um tremendo fluxo de energia. E esse fluxo de energia seria grande o suficiente para acabar com qualquer dispositivo eletrônico. A principal maneira de gerar uma explosão eletromagnética é com uma explosão nuclear. Isso pode ser tão devastador, ou até mesmo mais devastador, que o ataque nuclear sozinho. Desde a primeira detonação de um dispositivo nuclear em 1945, a humanidade vem temendo o poder do átomo. Mas foram necessários quase 20 anos para descobrir um efeito secundário em uma explosão nuclear. O pulso eletromagnético, ou PEM.
O teste do Starfish Prime em 1962 mostrou ao mundo o problema que ele poderia ser. O teste foi detonar uma bomba nuclear a 400 quilômetros de altura da Terra. Eles derrubaram a eletricidade até no Havaí. Os telefones não funcionavam, a energia toda acabou, os rádios não funcionavam. Havia muita interferência, tudo estava desmoronando. O Starfish Prime mostrou que havia mais coisas acontecendo com as armas atômicas do que nós imaginávamos. Os pulsos eletrônicos e o magnetismo que elas produzem a uma longa distância poderiam afetar o mapa elétrico de uma maneira que as pessoas não imaginavam e não esperavam. Enquanto nações trapaceiras e entidades terroristas adquirem mais e mais armas poderosas, muitos temem que um incapacitante ataque PEM possa não estar muito longe. Muitas pessoas levam a ameaça PEM muito a sério. A Comissão PEM americana liberou muitos relatos preocupantes sobre a preparação e até mesmo sobre a falta dela. O porta-voz Gingrich, por exemplo, tem sido muito público sobre o assunto, assim como os membros do parlamento do Reino Unido, que dizem que você poderia essencialmente fazer uma civilização regredir 1000 anos em alguns dias. Um devastador ataque PEM significaria o fim da era eletrônica e, finalmente, os componentes da civilização moderna iriam ruir um a um. Primeiro, você derruba todas as comunicações. Elas acabam em um instante. Sem comunicação, você para também o transporte. Os recursos de emergência não existem e o pessoal da saúde não consegue descobrir o que está acontecendo no quarteirão ao lado e muito menos do outro lado da cidade. Haveria um conflito civil de proporções catastróficas. Existe uma linha muito tênue entre a civilização e uma drástica mudança para uma completa e imparável barbárie. Nós nos tornamos tão dependentes das máquinas, da tecnologia e do conforto que, se eles forem tirados de nós, nossa própria sobrevivência entraria em risco. Os membros ordinários do público estão aterrorizados com isso. Isso é algo como corra para as colinas. Um grande ataque PEM poderia ameaçar até mesmo as bases da civilização moderna. E caso um cenário apocalíptico venha a acontecer, Peg Layton, uma dona de casa de Utah, está se organizando e fazendo preparações. As pessoas têm medo. Estou falando com pessoas todos os dias e descobrindo onde estão e por que essas pessoas estão tão assustadas. Agora vamos para baixo da minha casa. Esse é meu abrigo. Com qualquer coisa, desde um ataque nuclear a algo mais simples, poderíamos nos esconder aqui e usar essas instalações. Temos tudo o que precisamos aqui. Temos coisas suficientes para 6 pessoas. Temos muitos galões de 20 litros de água. Temos comida suficiente para durar de 2 a 3 anos. O saneamento é um problema quando você tem pessoas em locais apertados. Então tenho 2 vasos portáteis e também tudo o que precisamos para um bom saneamento. O dólar vai se tornar inútil, então comecei a acumular prata. Realmente acho que essa será a moeda que nós iremos usar para fazer trocas. Eu tenho um abrigo, eu tenho comida armazenada e tenho prata. Eu tenho todas as preparações práticas para que possamos sobreviver se precisarmos. Coming up, as mankind continues to innovate and evolve, do we run the risk of our creations turning on us? We've created not Homo sapiens, but Homo superior. The human race is no longer at the top of the evolutionary tree. Conforme a tecnologia continua avançando no século XXI, muitos temem que a linha entre ciência e ficção já tenha sido cruzada. A humanidade está preparada para quando nossas criações tecnológicas evoluírem para além do nosso controle? Apocalipse Robô. Um apocalipse robô é quase como se seus filhos se virassem contra você. Esse é um ponto onde nós criamos não o Homo sapiens, mas o Homo superior. Esse é o ponto onde a raça humana não está mais no topo da árvore evolutiva. Através da tecnologia, nós estamos criando novas ameaças contra nós mesmos. Existe uma chance, e acho que todos concordam, que nós não
não vamos sobreviver pelos próximos 100 anos. Muitos apontam os recentes avanços na inteligência artificial não só como o maior exemplo das proezas tecnológicas humanas, mas também como sinais de uma evolução que pode levar ao nosso fim. Vamos dizer que você desenvolva uma inteligência artificial de verdade que possa realmente pensar, raciocinar e que tenha lógica. Vamos dizer que seu objetivo seja salvar a Terra. Vamos dizer que eles cheguem à conclusão de que a ameaça real à Terra seja o homem. Então, para salvar a Terra, a humanidade precisaria ser destruída. Inteligência artificial. Nós podemos escrever códigos e podemos criar sistemas de inteligência artificial que estão além da habilidade humana de poder controlá-los. A inteligência artificial já foi integrada à corrente principal. Os smartphones que podem entender comandos vocais. Carros autônomos que dirigem a si mesmos. Mas a ciência da inteligência artificial está sendo levada além da diversão e da conveniência modernas. Os mais recentes estudos na inteligência artificial estão copiando o que agora sabemos que o cérebro faz e como um cérebro humano é feito em uma série de módulos. Essa inteligência artificial modular pode nos levar a um ponto onde realmente possam ter pensamento crítico, de contexto e de julgamento. E isso pode mudar todas as coisas. A pergunta moral mais importante é se realmente queremos máquinas que sejam mais inteligentes que nós. Nós realmente queremos máquinas que pensem por si mesmas? Muitos acreditam que a próxima arena para a inteligência artificial será em um campo de batalha, enquanto as táticas militares continuam a integrar as novas tecnologias. Na melhor das hipóteses, a IA é assustadora, mas quando se está lidando com inteligência artificial militar é ainda mais assustador, pois existe uma arma presa a ela. Nós já temos dispositivos em navios que podem atirar contra mísseis automaticamente. Mas ter maquinário que possa fazer isso sem um ser humano no controle é algo completamente diferente. Módulos de combate são aviões pilotados remotamente, que tradicionalmente requerem um dedo humano no gatilho. Mas, de acordo com o relatório do Plano de Voo de Aeronaves e Sistemas Não Tripulados da Força Aérea Americana, até o ano de 2047, os avanços na inteligência artificial irão possibilitar que esses robôs voadores tomem decisões de ataque sem a intervenção humana. Esse seria o pior pesadelo. Você teria as máquinas decidindo ou não se elas iriam atacar alguém. Isso não é ficção científica, as pessoas estão planejando isso. Quando você tem a tecnologia separada da compaixão e da moralidade, você tem um perigo horrível. E sem os regulamentos, os avanços em inteligência artificial armada podem fugir do controle. A decisão humana sempre deve ser necessária. Nós poderíamos perder o controle de tudo com isso. E, logicamente, a inteligência artificial com o poder de matar não é só moralmente preocupante, mas é também uma ameaça à nossa própria sobrevivência. Se funcionarem errado, irão se virar primeiramente contra a humanidade que as criou. Um futuro onde a inteligência artificial toma as decisões de vida ou morte não está muito longe. Mas existe outra visão aterrorizante de um apocalipse robô. Uma onde máquinas microscópicas e inteligentes nos destroem de dentro para fora. Nanotecnologia. Nanotecnologia é uma palavra chique para a engenharia física microscópica. Eles são objetos minúsculos com 1 bilionésimo de metro que você pode chamar de robôs ou também de nanorobôs. E eles têm possibilidades tremendas na teoria. Nós vamos ter a nanotecnologia para resolver todos os tipos de males e doenças. Iremos nos injetar com esses nanorobôs e eles irão matar células cancerígenas e curar doenças cardíacas. Eles poderão também desentupir as nossas artérias. Mas enquanto alguns veem a nanotecnologia como uma cura para doenças e até para a fome mundial, outros estão mais preocupados.
E se alguma coisa acontecer com eles de uma maneira que nossos corpos os afetem e façam com que seus programas funcionem errado? O que acontece quando você tem essa nanotecnologia e ela está dentro do seu corpo? E quando ela começar a matar as células doentes e as coisas ruins, mas também começar a matar as células boas? Todas as máquinas podem quebrar e essa tecnologia pode funcionar errado. Enquanto máquinas inteligentes continuam a ser desenvolvidas e fazer parte de nossas vidas, muitos temem que o futuro do surgimento dos robôs possa trazer perigo à nossa existência. O problema provavelmente não vai ser por causa de uma dessas coisas individualmente. O perigo será quando tudo começar a acontecer junto. Talvez não saibamos quando será isso. O momento onde muitas dessas máquinas estarão interligadas e onde essa coisa se torna efetivamente um superorganismo, que de repente não poderemos pará-lo. É irreversível e é quando você entra no apocalipse robô. Se o crescimento tecnológico continuar com o mesmo andamento, a supremacia da humanidade na Terra pode chegar ao seu fim. Mas mesmo que nós possamos conter essa ameaça, nosso dia de acertar as contas pode estar próximo. Coming up. Petroleum is central to every aspect of the modern world. We've planned our society into a dead end. The minute production stops, whatever that surplus population is, must die. Enquanto a chegada do apocalipse foca os terrores exóticos do futuro, como pandemias zumbis, invasão alienígena e a perda do controle da tecnologia moderna, existe uma bomba relógio que talvez não tenhamos percebido. Um cenário apocalíptico que pode já estar acontecendo. Na história humana, nós fomos dos cavalos com carroças para os foguetes espaciais e aviões invisíveis em somente algumas centenas de anos. A população aumentou exponencialmente. No momento do surgimento da agricultura, a população da Terra totalizava aproximadamente 5 milhões. Foram necessários aproximadamente 10 mil anos para esse número atingir 1 bilhão. E isso foi por volta do início do século XIX. Hoje, somente 200 anos depois, existem 7 bilhões de pessoas na Terra. E esse aumento de população foi possível pela energia que abasteceu uma revolução industrial. Apocalipse do ápice do petróleo. Energia, óleo, gasolina, petróleo. Tudo na vida moderna depende disso. As pessoas não percebem o quanto é essencialmente feito de petróleo. Não é somente o combustível. Temos fertilizantes, pesticidas, plásticos e roupas. Se o suprimento diminuir ou se não existir mais, tudo começará a ruir. Provavelmente não existe um produto no supermercado que não tenha petróleo em alguma etapa de sua produção. O petróleo é essencialmente importante para todos os aspectos das nossas vidas. Enquanto a necessidade do petróleo não para de aumentar, muitos acreditam que o suprimento desse recurso não renovável já tenha chegado ao seu ápice e em breve decairá rapidamente. A parte assustadora é que o ápice do petróleo acontece agora. De acordo com a OPEP, é estimado que as reservas possíveis de petróleo contenham 1,5 trilhões de barris de óleo primário, enquanto o consumo global está acima dos 85 milhões de barris por dia e aumentando. Mais e mais países estão se tornando nações industriais. Mais e mais países estão usando a energia de maneiras que nunca haviam usado antes. Neste momento, estamos extraindo o petróleo da Terra e o consumindo 3 vezes mais rápido do que a velocidade de sua descoberta. Frente a esse cálculo assustador, a pressão é cada vez maior para o aumento da produção de petróleo que mantém as constantes exigências, sem importar os custos econômicos e para o meio ambiente. É uma situação assustadora. 9 dos maiores 21 campos de petróleo já estão regredindo em termos de produção. Estudos têm mostrado que a maior parte do petróleo fácil de conseguir já foi todo extraído. O petróleo que resta é muito difícil de acessar.
O que vai acontecer com a vida na Terra quando o crescimento desgovernado da população consumir mais e mais do suprimento energético disponível? Conforme a população continua a crescer e a produção para, qualquer que seja o excedente de população deve morrer. Sem o petróleo, muitas partes do planeta irão morrer de fome. Estima-se que sejam necessárias 10 unidades de energia, principalmente do petróleo, para produzir somente uma unidade de comida no seu prato. Isso somente indica que todos os alimentos que consumimos dependem do petróleo. Se você não tem gasolina, você não pode levar a comida das fazendas para os mercados. Então a comida apodrece nas fazendas. E as pessoas, elas morrem de fome. Quer dizer, esse tipo de coisa multiplicado por 1 milhão é o tipo de problema que poderíamos ter com a falta do petróleo. Nós não conseguimos sustentar nossa população a longo prazo. Nós não temos recursos energéticos e não temos os recursos de alimentos. Fizemos a sociedade chegar a um ponto sem saída. A história conta que todos os impérios que já existiram chegarão ao fim. Algo sempre traz o reinado de poder a um fim. Será que é o petróleo que vai acabar com a nossa civilização? Enquanto a crise do ápice do petróleo ameaça causar o colapso da sociedade e gerar a fome, Peg Layton tomou as precauções necessárias para assegurar que sua família sobreviva. Se nós tivermos uma crise de combustível e os caminhões pararem de trazer comida até nossos mercados locais, nós vamos precisar ser nosso próprio mercado. E sem comida e água, você não dura muito tempo. Então temos nosso suprimento de emergência do momento e depois também tem o suprimento para 3 meses. Tem o suprimento para 6 meses e também para 1 ano. Esse é o nosso galão de 700 litros de água, onde armazenamos água extra que está filtrada e pronta para beber. Eu quero mostrar minha estufa para vocês. Nesse momento nós temos algumas plantas que já brotaram. E assim que o tempo melhorar lá fora, podemos levá-las para o nosso jardim. Você precisa ter um tanque de água dentro de sua estufa. E então esse é um tanque de água de 3.000 litros, que é específico para manter a temperatura constante durante todo o ano, para que isso nunca congele nem fique superaquecido. Estamos tentando deixar nossa propriedade toda produtiva. Temos aproximadamente 1/4 de acre que utilizamos para produzir os vegetais. Nessa pequena área, temos comida suficiente para aproximadamente 3 famílias. Sei que podemos ser varridos do planeta a qualquer momento, mas precisamos ter as habilidades de reconstruir. Podemos ter uma plantação. Nós sabemos o que fazer. E se precisarmos começar de novo, podemos fazê-lo. Zumbis, alienígenas, tecnologias descontroladas, ápice do petróleo. Enquanto nossos pés continuam plantados em um presente incerto, esses terrores futuros podem transformar nossas preocupações atuais em coisas muito pequenas. Se não nos prepararmos para os perigos que estão no nosso futuro, que possivelmente podem acontecer, então, pessoal, as luzes se apagam e a festa acaba. Com a chegada do apocalipse se aproximando, por quanto tempo poderão os despreparados entre nós sobreviverem? A resposta para essa pergunta, que tem preocupado a humanidade por milênios, só será realmente revelada quando o relógio do apocalipse marcar meia-noite. Como irá o reinado da humanidade na Terra chegar ao seu fim? Algum dia a raça humana pode se tornar somente mais poeira no universo. Isso acontecerá através de desastres naturais, guerra mundial ou algo muito mais sinistro. Nossos piores pesadelos serão realidade. Uma praga de canibais infectados vagando pela Terra. O apocalipse zumbi é assustador porque, teoricamente, pode ser real. A ficção científica se torna realidade. Se alienígenas quisessem a Terra, eles a pegariam. Não seria como acontece nos filmes.
a tecnologia ficaria fora de controle. Nós realmente queremos máquinas que possam pensar por si mesmas? Levando a um colapso de tudo que nós conhecemos. Em poucos dias você poderia fazer nossa civilização regredir em 1000 anos. Conforme as previsões mortais e a ciência colidem. Nós não conseguimos sustentar nossa população. Nós fizemos a sociedade chegar a um ponto sem saída. Ao redor do mundo, as pessoas se preparam. Nós temos todas as preparações práticas, porque assim poderemos sobreviver se precisarmos. Você acorda e olha para fora de sua janela e o mundo todo ficou maluco. É um tipo de corra para as colinas. Essa é a chegada do Apocalipse. Antigas profecias apocalípticas parecidas com a Maia, com Nostradamus e com o livro da Revelação sempre mencionaram um mundo à beira da ruína. É da natureza humana querer saber quando chegaremos ao fim? Adoraríamos saber quanto tempo temos. Qual é o risco real? Quer dizer, o que mais provavelmente pode te matar? Enquanto alguns cenários do juízo final estão focados em atos de Deus, outros se focam nas obras obscuras do homem. Uma terceira categoria, onde a ciência e a humanidade se encontram, apresenta algumas das mais horríveis possibilidades. Esses cenários há muito imaginados apenas como ficção, se tornaram muito mais plausíveis no nosso tempo. Apocalipse zumbi. Existe algo nos zumbis que é muito primitivo. É uma praga. É canibalismo. São os mortos andando pela terra. Você acorda e olha para fora de sua janela e o mundo todo ficou maluco. Seus vizinhos estão tentando te atacar e se você for mordido, você se torna um zumbi também. O apocalipse zumbi é assustador porque, teoricamente, pode ser real. E nós não temos as ferramentas e nem mesmo a organização para podermos lutar contra isso. Enquanto os filmes de zumbi têm assustado os telespectadores por quase 50 anos, em 2012, um ataque real parecido com o de um zumbi em Miami despertou o medo de monstros comedores de carne ao redor do mundo. Um homem chamado Rudy Eugene atacou um desabrigado e arrancou 3/4 de seu rosto com os dentes. Foi como se aquilo tivesse saído de um filme de terror. Quando os policiais chegaram ao local, uma visão de um terror real apareceu diante de seus olhos. O homem enlouquecido olhou para eles com carne saindo de sua boca e rosnou para os policiais. Ele finalmente foi dominado pela polícia, mas foi dominado com vários tiros. Foram necessárias muitas balas para parar esse indivíduo. Isso foi canibalismo, mas de verdade. Eram zumbis. Mas estava acontecendo ao vivo na televisão. Apesar desse horrível ataque parecer ter sido um incidente isolado, é possível que um fenômeno zumbi desse tipo se espalhasse? Como isso aconteceria? A resposta pode ser encontrada em assassinos microscópicos que já dizimaram populações através da história humana. Um dos elementos mais assustadores sobre os zumbis é que eles são uma infecção. Eles nos infectam. São essencialmente um vírus com pernas e dentes que se espalham pelo planeta. Então, eles são a personificação dos nossos piores medos e da pior doença que poderíamos enfrentar. A humanidade já enfrentou esse tipo de pesadelos inesperados antes. Na Europa medieval, a peste negra acabou com 1 em cada 3 pessoas da população. A gripe espanhola matou mais pessoas em 1918 do que a quantidade de pessoas que morreram na Primeira Guerra. Nós poderíamos ter outra pandemia amanhã ou poderíamos ter outra pandemia em 20 anos. Mas o que é certo é que teremos alguma pandemia em algum momento do futuro. Se você dissesse a qualquer pesquisador do final dos anos 70 que haveria uma doença sexualmente transmissível mortal que mataria milhões de pessoas em todo o mundo e que seria completamente incurável, diriam que isso era ridículo. O HIV nos atingiu completamente desavisados e é isso que acontece com as novas doenças. As doenças podem surgir de repente, sem nenhum aviso, e em qualquer lugar da Terra. E talvez não estejamos prontos.
Seria possível que a disseminação de uma doença existente nos levasse a uma pandemia zumbi? Uma olhada ao redor do mundo nos mostra uma resposta surpreendente. A natureza está cheia de doenças e pragas que podem transformar as pessoas em zumbis da vida real. A doença conhecida como Nodding, que podemos ver na Uganda neste momento, surgiu no Sudão, nos anos 60, e pouco se sabe sobre ela. Ela transforma as pessoas quase em vegetais. As crianças também são afetadas por ela. Elas balançam para frente e para trás e ficam mexendo suas cabeças. A doença afeta o cérebro. Muitas vezes parece que elas estão próximas da morte ou mortas. E finalmente ela mata. Mas antes disso acontecer, essas crianças podem se tornar violentas. Não conseguem se controlar. Mas a doença de Nodding não está sozinha na causa de sintomas parecidos com os de zumbis. Também existe uma variação humana da doença da vaca louca, chamada de doença de Creutzfeldt-Jakob, ou DCJ. Ela é causada pela mutação de uma proteína. Existem novas indicações de que a DCJ possa ser transmitida de pessoa para pessoa através do contato com o sangue. E além disso, os seus sintomas estão evoluindo. Ela faz com que você fique violentamente insano. Tão insano que alguns especialistas recomendaram que se alguém começar a apresentar sintomas avançados da DCJ, deve-se trancar a pessoa em um quarto até que morra, pois a doença é 100% fatal. Não há tratamento, e se a pessoa que está insana te atacar e derramar seu sangue em cima ou em você, a chance de você desenvolvê-la é 100%. Para mim parece muito com o que pensamos ser um tipo de epidemia zumbi. Se a causa de uma pandemia zumbi for uma doença infecciosa, talvez seja somente uma questão de tempo até que um surto local se transforme em um desastre global apocalíptico. O cenário do pesadelo é algo transportado pelo ar e com um período de incubação lento. Alguém respira perto do seu rosto e você contrai a doença, mas você não se sente doente durante muitos dias. Durante esse tempo, você vai a lugares públicos, você faz viagens de avião. Essa doença poderia ter chegado à metade do mundo antes mesmo que você perceba que está doente. E então ela desenvolveria a habilidade de sofrer mutações contra medicamentos e contra nossa imunidade. Pode acontecer de nos tornarmos nada mais do que um rebanho do vírus. Uma colheita. Se uma doença do tipo zumbi devastar nosso planeta no futuro, o mundo poderia rapidamente se tornar um pesadelo saído do inferno. Imagine uma doença de fúria se espalhando por todo o mundo. O governo e os militares iriam intervir, arrebanhando a população. É pânico, é sangue, é destruição. Suas liberdades civis deixariam de existir. Você poderia ser colocado em quarentena, poderia passar por experimentos. Você poderia até mesmo ser morto. Isso seria o fim do mundo como conhecemos. Se nós passássemos 10 anos por uma gripe inevitável que destrói cérebros e cria zumbis, não iria existir ninguém para fazer a pesquisa. Não existiria ninguém aqui. E isso é assustador. Se existir um surto de uma doença do tipo zumbi no nosso futuro, ela poderia ser a faísca que acenderia a chama da nossa morte. Então, Matt Molk, chefe da Sociedade de Pesquisa Zumbi, não quer deixar nada ao acaso. Para sobreviver a um apocalipse zumbi, você precisa se preocupar com o básico. Precisa se preocupar com água, com comida, com abrigo e também com segurança. Essa é essencialmente uma lanterna de batalha. Ela tem a arma de choque em uma das pontas. Também foi projetada para ser um cacetete, e se o choque não fizer efeito, você pode usar essa lanterna da mesma maneira que usa um taco de beisebol. Ela tem muitos efeitos. Armas são uma necessidade essencial em um apocalipse zumbi, pois a realidade é que os outros também terão suas armas. Tem uma arma híbrida, que é um porrete feito de uma espingarda. O que você precisa fazer é mirar na cabeça com isso. Então você o leva acima da cabeça e depois atinge sua ameaça bem no topo da sua cabeça. Uma escopeta de calibre 12 é uma arma zumbi muito popular. É só puxar o gatilho. O maior problema com a escopeta é que ela faz muito barulho, e isso acaba chamando muita atenção para você. A última coisa que você deve fazer em qualquer tipo de desastre ou epidemia infecciosa é chamar a atenção para si mesmo. Você não deve usar suas armas se não precisar.
No evento de um apocalipse zumbi, eu ficaria no telhado ou embaixo da casa. É fácil de escapar e tem várias saídas diferentes. Você precisa estar apto a sobreviver sozinho. Precisa de suprimentos, de estratégia. Você precisa da possibilidade de viver em um mundo que não poderá te ajudar de maneira alguma. If a zombie-like pandemic does overtake the world in the future, mankind's best hope may just be to contain the damage. But coming up, there are even deadlier future terrors on the horizon. There's the question of whether man could be visited by unfriendly aliens. And I would say yes. Through technology, we are creating new threats for ourselves. You have a horrible danger. Através da história humana, a humanidade tem se perguntado sobre os mistérios do cosmos e sobre a possibilidade de que exista vida inteligente fora do planeta Terra. Nós somos fascinados pela ideia de vida extraterrestre, pois a pergunta sobre estarmos ou não sozinhos no universo é com certeza a maior e mais profunda pergunta que nos fazemos. E se a resposta for negativa, o que isso quer dizer para o futuro da nossa civilização? E juntamente a essa pergunta sobre alienígenas está a ameaça. Se os alienígenas viessem para cá com intenções hostis, as coisas não seriam como nos filmes. Se eles quisessem a Terra, eles a pegariam. A ideia de uma invasão alienígena vem saturando a cultura popular por mais de 100 anos. Mas no Dia das Bruxas de 1938, uma transmissão dramática de rádio feita no estilo de um programa de notícias quase levou uma nação inteira ao pânico. Havia uma peça de rádio de Orson Welles baseada no clássico livro de invasão alienígena A Guerra dos Mundos. Isso causou pânico geral, pois acharam que aquilo era real. Ao redor do país, os cidadãos reagiram aterrorizados. Mas se compararmos o caos causado pela transmissão de Guerra dos Mundos, notícias de uma invasão alienígena verdadeira causariam um problema completamente diferente. Nas mídias sociais, na internet e em sites de redes sociais, o pânico se espalharia muito rapidamente. Se nós enfrentássemos uma invasão alienígena, isso seria nosso maior choque e medo. Apesar de alguns ainda acreditarem que a Terra é o único planeta que pode sustentar a vida, outros insistem que a vida em outros locais do universo é não só possível, mas provável. Eu acho que a vida no universo é mais abundante do que achamos. Acho que lugares que se desenvolveram como a Terra não são tão raros assim. Existem bilhões de estrelas somente na nossa Via Láctea. Dentro desses bilhões, com certeza existem outras terras lá fora. Acho que seria muito arrogante pensarmos que somente nós habitamos esse universo. É só fazer algumas contas. É inconcebível estarmos sozinhos. Em 2011, pesquisadores da NASA descobriram que as moléculas de DNA encontradas em meteoritos foram, na verdade, criadas no espaço e não por causa da contaminação terrestre, como antes era acreditado. Essa descoberta sustenta a teoria de que impactos causados por meteoros e cometas contribuíram com a origem da vida na Terra. E se o DNA, o projeto de toda a vida, pode ser criado no vácuo do espaço, seria possível que um material parecido tenha caído em outro lugar do universo e ajudado na criação da vida? É a mesma coisa do outro lado do universo, como é aqui. O DNA se transforma em células maiores e em vida inteligente, e esse é um processo no universo. É um processo universal. A vida alienígena não é mais ficção científica, é ciência. E se a vida alienígena inteligente realmente existe, o que isso vai significar quando os humanos e esses extraterrestres cruzarem caminhos? O universo é fundamentalmente altruísta ou competitivo? As civilizações ajudariam outras civilizações? Dariam sua tecnologia? Dariam seu segredo para a viagem interestelar ou acabariam com outras civilizações? Stephen Hawking é citado ao dizer que existe vida inteligente lá fora e que não deveríamos tentar entrar em contato. E eu concordo com isso em 100%. Stephen Hawking, conhecido por ser o mais brilhante físico teórico depois de Albert Einstein, acredita que a vida extraterrestre alienígena é uma enorme ameaça à humanidade.
Ele a comparou com os exploradores europeus encontrando os nativos americanos. E ele disse, dessa vez nós seremos os nativos americanos. Olha o que acontece todas as vezes que você tem uma tecnologia avançada interagindo com uma tecnologia obsoleta. A tecnologia obsoleta é dominada e escravizada. O que aconteceria se eles viessem do espaço com sua tecnologia superior? Como iríamos lutar contra eles? Existe uma expressão antiga que diz, não leve uma faca para um duelo de armas. E isso seria o que nós faríamos. Muitos acreditam que o volume de OVNIs avistados na era moderna prova que as civilizações alienígenas estão observando a humanidade há décadas. Não existe fumaça sem fogo. Mesmo que você elimine 99% dos relatos de OVNIs e os tome como mentiras ou relatos enganados, você ainda teria milhares de relatos genuínos. Relatos de objetos voadores não identificados continuam a aparecer ao redor do mundo. O governo e os militares também vêm investigando esse fenômeno. E alguns até já começaram a se preparar para uma invasão alienígena. Passei 3 anos pesquisando e investigando o fenômeno dos OVNIs para o governo britânico no Ministério da Defesa. Posso te dizer que o cenário de uma invasão alienígena já foi planejado e tem táticas bélicas. Existe uma cultura de alta classificação e segredo que envolve todo o relacionamento entre o governo e os OVNIs. Eles sabem muito mais do que dizem ao público. É uma política governamental esconder o conhecimento de uma ameaça extraterrestre real? E se a ameaça for real, por que a Terra, um pequeno grão de areia no interminável universo, seria um alvo tão importante para os invasores alienígenas? Só porque existe muita vida no universo, não quer dizer que a Terra não seja um dos únicos e mais valiosos lugares da galáxia. Nós temos água aqui, que é o elemento mais raro em todo o sistema solar. Nós temos uma diversidade genética de raças e pessoas aqui. Literalmente um armazém de DNA que é um tesouro sem dono. Você poderia popular milhões de outros planetas com as diferentes raças e seres que temos aqui. Os alienígenas podem vir para cá para colonizar. Os alienígenas podem vir para cá porque precisam que trabalhemos como seus escravos. Ou a Terra talvez esteja ocupando um tipo de posição estratégica no cosmos. Qualquer que seja o motivo, se uma força alienígena agressiva decidir invadir a Terra no futuro, a humanidade talvez fosse extinta em todo o planeta. Se você analisar as possibilidades de nós encontrarmos um invasor alienígena com uma tecnologia 500 anos à frente da nossa, isso seria ridículo. Nós não podemos nem imaginar algumas das armas que talvez enfrentaríamos. E se não podemos imaginá-las, talvez também não possamos nos defender delas. Eles poderiam basicamente destruir o planeta inteiro e praticamente transformá-lo em uma grande esfera azul. Acabariam com a vida na Terra como a conhecemos. Se eles quiserem nos destruir, sem problemas. Nós não conseguiríamos nos defender. Seria a morte, seria a destruição total, fim de jogo. Se uma força extraterrestre avançada lançar um ataque global em nosso planeta, a humanidade seria derrotada por uma tecnologia superior de armamentos e possivelmente exterminada. Mas, como veremos, muitos acreditam que uma ameaça mais imediata à humanidade não está em uma galáxia muito distante. Coming up. Have we become so dependent on machines and technology and comforts that if that's taken away from us, our very survival is at stake? Com a chegada do apocalipse, despertando em alguns o medo de uma invasão alienígena ou uma doença zumbi exótica, outros estão focados em uma ameaça ainda mais imediata às nossas vidas. E se esse apocalipse vier a acontecer, talvez só tenhamos a culpar nós mesmos. Guerra cibernética. Imagine quão dependentes nós somos em quase tudo que fazemos através dos computadores. Uma potente arma cibernética poderia acabar com a civilização da parte ocidental desenvolvida do mundo.
Tudo que nós temos, tudo que a sociedade depende é movido por eletricidade e por energia. Se você desligar a energia, você acaba com a sociedade. Em junho de 2010, um maligno vírus de computador conhecido como Stuxnet chegou a se espalhar pelo mundo. Ele foi seguido 2 anos depois por um programa de espionagem cibernética chamado Flame. Esses tipos de vírus aparentemente ficaram na rede por um bom tempo. Ninguém sabia sobre eles. Essas coisas eram incrivelmente sofisticadas e tinham como alvo a derrubada de certos sistemas. Seriamente atingido por esses programas, havia uma série de centrífugas nucleares no Irã, vitais para o enriquecimento do urânio que é necessário para desenvolver armas nucleares. O que o Stuxnet fez foi fazer com que as centrífugas que enriquecem o urânio funcionassem muito rápido e muito devagar até que elas queimaram. Enquanto ninguém admitiu oficialmente a responsabilidade por esse ataque, poucos hoje imaginam quem estava envolvido. Foi amplamente relatado que o Flame e o Stuxnet foram desenvolvidos juntamente pelos governos americano e de Israel. Os ataques do Stuxnet e do Flame foram comemorados no Ocidente por terem acabado com as ambições nucleares do Irã. Mas, olhando mais de perto, eles levantam uma inquietante dúvida. Foi essa somente uma primeira tentativa de uma ameaçadora guerra cibernética que pode rapidamente fugir do nosso controle? Não é claro o fato de você conseguir segurar os cachorros cibernéticos depois de tê-los deixado saírem de suas coleiras. Enquanto quilômetros de oceanos têm protegido nossas costas contra uma invasão, eles não são barreiras eficientes contra um ataque cibernético. Conforme temos mais acesso a essas tecnologias e conforme as barreiras de entrada ficam mais baixas, não é claro como manteremos nossa superioridade. Nesse momento, toda a vantagem cibernética estará ao lado dos atacantes. Grupos terroristas poderiam tomar conta dos computadores de tráfego aéreo. Poderia fazer os aviões baterem uns contra os outros. Você poderia controlar uma usina nuclear e poderia causar uma fissão. Você poderia abrir as comportas de uma represa e devastar centenas de quilômetros quadrados de terras habitadas. E alguns têm medo que um ataque cibernético em nossa infraestrutura financeira poderia ser ainda mais devastador. A economia é agora o que chamamos de fotônica, onde todo o nosso dinheiro não é ouro, prata ou mesmo o papel moeda da Reserva Federal que temos em nossas mãos. Ele é somente um ponto de luz em um computador de algum lugar. Um ataque cibernético bem coordenado poderia debilitar um país em questão de minutos. Todos os registros de banco sumiriam. Seu dinheiro simplesmente não estaria mais lá. E em breve toda a estrutura da sociedade desabaria. Quando você fala sobre o fim do mundo, as pessoas imaginam o Armagedon. Mas talvez isso não aconteça dessa maneira. Talvez seja simplesmente o fim da civilização. Um ataque cibernético bem-sucedido na nossa infraestrutura tem o poder de deixar os Estados Unidos de joelhos. E enquanto nossos inimigos evoluem e se adaptam, os cientistas do governo batalham para se defenderem. Mas um ataque cibernético não é a única ameaça à nossa civilização tecnológica. Ataque de PEM. Um PEM causa uma enorme corrente eletromagnética que cria um tremendo fluxo de energia. E esse fluxo de energia seria grande o suficiente para acabar com qualquer dispositivo eletrônico. A principal maneira de gerar uma explosão eletromagnética é com uma explosão nuclear. Isso pode ser tão devastador, ou até mesmo mais devastador, que o ataque nuclear sozinho. Desde a primeira detonação de um dispositivo nuclear em 1945, a humanidade vem temendo o poder do átomo. Mas foram necessários quase 20 anos para descobrir um efeito secundário em uma explosão nuclear. O pulso eletromagnético, ou PEM. O teste do Starfish Prime em 1962 mostrou ao mundo o problema que ele poderia ser. O teste foi detonar uma bomba nuclear a 400 quilômetros de altura da Terra. Eles derrubaram a eletricidade até no Havaí. Os telefones não funcionavam, a energia toda acabou, os rádios não funcionavam. Havia muita interferência, tudo estava desmoronando. O Starfish Prime mostrou que havia mais coisas acontecendo com as armas atômicas do que nós imaginávamos. Os pulsos eletrônicos e o magnetismo que elas produzem a uma longa distância
poderiam afetar o mapa elétrico de uma maneira que as pessoas não imaginavam e não esperavam. Enquanto nações trapaceiras e entidades terroristas adquirem mais e mais armas poderosas, muitos temem que um incapacitante ataque PEM possa não estar muito longe. Muitas pessoas levam a ameaça PEM muito a sério. A Comissão PEM americana liberou muitos relatos preocupantes sobre a preparação e até mesmo sobre a falta dela. O porta-voz Gingrich, por exemplo, tem sido muito público sobre o assunto, assim como os membros do parlamento do Reino Unido, que dizem que você poderia essencialmente fazer uma civilização regredir 1000 anos em alguns dias. Um devastador ataque PEM significaria o fim da era eletrônica e, finalmente, os componentes da civilização moderna iriam ruir um a um. Primeiro, você derruba todas as comunicações. Elas acabam em um instante. Sem comunicação, você para também o transporte. Os recursos de emergência não existem e o pessoal da saúde não consegue descobrir o que está acontecendo no quarteirão ao lado e muito menos do outro lado da cidade. Haveria um conflito civil de proporções catastróficas. Existe uma linha muito tênue entre a civilização e uma drástica mudança para uma completa e imparável barbárie. Nós nos tornamos tão dependentes das máquinas, da tecnologia e do conforto que, se eles forem tirados de nós, nossa própria sobrevivência entraria em risco. Os membros ordinários do público estão aterrorizados com isso. Isso é algo como corra para as colinas. Um grande ataque PEM poderia ameaçar até mesmo as bases da civilização moderna. E caso um cenário apocalíptico venha a acontecer, Peg Layton, uma dona de casa de Utah, está se organizando e fazendo preparações. As pessoas têm medo. Estou falando com pessoas todos os dias e descobrindo onde estão e por que essas pessoas estão tão assustadas. Agora vamos para baixo da minha casa. Esse é meu abrigo. Com qualquer coisa, desde um ataque nuclear a algo mais simples, poderíamos nos esconder aqui e usar essas instalações. Temos tudo o que precisamos aqui. Temos coisas suficientes para 6 pessoas. Temos muitos galões de 20 litros de água. Temos comida suficiente para durar de 2 a 3 anos. O saneamento é um problema quando você tem pessoas em locais apertados. Então tenho 2 vasos portáteis e também tudo o que precisamos para um bom saneamento. O dólar vai se tornar inútil, então comecei a acumular prata. Realmente acho que essa será a moeda que nós iremos usar para fazer trocas. Eu tenho um abrigo, eu tenho comida armazenada e tenho prata. Eu tenho todas as preparações práticas para que possamos sobreviver se precisarmos. Coming up, as mankind continues to innovate and evolve, do we run the risk of our creations turning on us? We've created not Homo sapiens, but Homo superior. The human race is no longer at the top of the evolutionary tree. Conforme a tecnologia continua avançando no século XXI, muitos temem que a linha entre ciência e ficção já tenha sido cruzada. A humanidade está preparada para quando nossas criações tecnológicas evoluírem para além do nosso controle? Apocalipse robô. Um apocalipse robô é quase como se seus filhos se virassem contra você. Esse é um ponto onde nós criamos não o Homo sapiens, mas o Homo superior. Esse é o ponto onde a raça humana não está mais no topo da árvore evolutiva. Através da tecnologia, nós estamos criando novas ameaças contra nós mesmos. Existe uma chance, e acho que todos concordam, que nós não vamos sobreviver pelos próximos 100 anos. Muitos apontam os recentes avanços na inteligência artificial não só como o maior exemplo das proezas tecnológicas humanas, mas também como sinais de uma evolução que pode levar ao nosso fim. Vamos dizer que você desenvolva uma inteligência artificial de verdade que possa realmente pensar, raciocinar e que tenha lógica. Vamos dizer que seu objetivo seja salvar a Terra. Vamos dizer que eles cheguem à conclusão de que a ameaça real à Terra seja o homem.
Então, para salvar a Terra, a humanidade precisaria ser destruída. Inteligência artificial. Nós podemos escrever códigos e podemos criar sistemas de inteligência artificial que estão além da habilidade humana de poder controlá-los. A inteligência artificial já foi integrada à corrente principal. Os smartphones que podem entender comandos vocais. Carros autônomos que dirigem a si mesmos. Mas a ciência da inteligência artificial está sendo levada além da diversão e da conveniência modernas. Os mais recentes estudos da inteligência artificial estão copiando o que agora sabemos que o cérebro faz e como um cérebro humano é feito em uma série de módulos. Essa inteligência artificial modular pode nos levar a um ponto onde realmente possam ter pensamento crítico, de contexto e de julgamento. E isso pode mudar todas as coisas. A pergunta moral mais importante é se realmente queremos máquinas que sejam mais inteligentes que nós. Nós realmente queremos máquinas que pensem por si mesmas? Muitos acreditam que a próxima arena para a inteligência artificial será em um campo de batalha, enquanto as táticas militares continuam a integrar as novas tecnologias. Na melhor das hipóteses, a IA é assustadora, mas quando se está lidando com inteligência artificial militar é ainda mais assustador, pois existe uma arma presa a ela. Nós já temos dispositivos em navios que podem atirar contra mísseis automaticamente. Mas ter maquinário que possa fazer isso sem um ser humano no controle é algo completamente diferente. Módulos de combate são aviões pilotados remotamente, que tradicionalmente requerem um dedo humano no gatilho. Mas, de acordo com o relatório do Plano de Voo de Aeronaves e Sistemas Não Tripulados da Força Aérea Americana, até o ano de 2047, os avanços na inteligência artificial irão possibilitar que esses robôs voadores tomem decisões de ataque sem a intervenção humana. Esse seria o pior pesadelo. Você teria as máquinas decidindo ou não se elas iriam atacar alguém. Isso não é ficção científica, as pessoas estão planejando isso. Quando você tem a tecnologia separada da compaixão e da moralidade, você tem um perigo horrível. E sem os regulamentos, os avanços em inteligência artificial armada podem fugir do controle. A decisão humana sempre deve ser necessária. Nós poderíamos perder o controle de tudo com isso. E, logicamente, a inteligência artificial com o poder de matar não é só moralmente preocupante, mas é também uma ameaça à nossa própria sobrevivência. Se funcionarem errado, irão se virar primeiramente contra a humanidade que as criou. Um futuro onde a inteligência artificial toma as decisões de vida ou morte não está muito longe. Mas existe outra visão aterrorizante de um apocalipse robô. Uma onde máquinas microscópicas e inteligentes nos destroem de dentro para fora. Nanotecnologia. Nanotecnologia é uma palavra chique para a engenharia física microscópica. Eles são objetos minúsculos com 1 bilionésimo de metro que você pode chamar de robôs ou também de nanorobôs. E eles têm possibilidades tremendas na teoria. Nós vamos ter a nanotecnologia para resolver todos os tipos de males e doenças. Iremos nos injetar com esses nanorobôs. E eles irão matar células cancerígenas e curar doenças cardíacas. Eles poderão também desentupir as nossas artérias. Mas enquanto alguns veem a nanotecnologia como uma cura para doenças e até para a fome mundial, outros estão mais preocupados. E se alguma coisa acontecer com eles de uma maneira que nossos corpos os afetem e façam com que seus programas funcionem errado? O que acontece quando você tem essa nanotecnologia e ela está dentro do seu corpo? E quando ela começar a matar as células doentes e as coisas ruins, mas também começar a matar as células boas? Todas as máquinas podem quebrar e essa tecnologia pode funcionar errado. Enquanto máquinas inteligentes continuam a ser desenvolvidas e fazer parte de nossas vidas,
muitos temem que o futuro do surgimento dos robôs possa trazer perigo à nossa existência. O problema provavelmente não vai ser por causa de uma dessas coisas individualmente. O perigo será quando tudo começar a acontecer junto. Talvez não saibamos quando será isso. O momento onde muitas dessas máquinas estarão interligadas e onde essa coisa se torne efetivamente um superorganismo, que de repente não poderemos pará-lo. É irreversível, e é quando você entra no apocalipse robô. Se o crescimento tecnológico continuar com o mesmo andamento, a supremacia da humanidade na Terra pode chegar ao seu fim. Mas mesmo que nós possamos conter essa ameaça, nosso dia de acertar as contas pode estar próximo. Coming up. Petroleum is central to every aspect of the modern world. We've planned our society into a dead end. The minute production stops, whatever that surplus population is, must die. Enquanto a chegada do apocalipse foca os terrores exóticos do futuro, como pandemias zumbis, invasão alienígena e a perda do controle da tecnologia moderna, existe uma bomba relógio que talvez não tenhamos percebido. Um cenário apocalíptico que pode já estar acontecendo. Na história humana, nós fomos dos cavalos com carroças para os foguetes espaciais e aviões invisíveis em somente algumas centenas de anos. A população aumentou exponencialmente. No momento do surgimento da agricultura, a população da Terra totalizava aproximadamente 5 milhões. Foram necessários aproximadamente 10 mil anos para esse número atingir 1 bilhão. E isso foi por volta do início do século XIX. Hoje, somente 200 anos depois, existem 7 bilhões de pessoas na Terra. E esse aumento de população foi possível pela energia que abasteceu uma revolução industrial. Apocalipse do ápice do petróleo. Energia, óleo, gasolina, petróleo. Tudo na vida moderna depende disso. As pessoas não percebem o quanto é essencialmente feito de petróleo. Não é somente o combustível. Temos fertilizantes, pesticidas, plásticos e roupas. Se o suprimento diminuir ou se não existir mais, tudo começará a ruir. Provavelmente não existe um produto no supermercado que não tenha petróleo em alguma etapa de sua produção. O petróleo é essencialmente importante para todos os aspectos das nossas vidas. Enquanto a necessidade do petróleo não para de aumentar, muitos acreditam que o suprimento desse recurso não renovável já tenha chegado ao seu ápice e em breve decairá rapidamente. A parte assustadora é que o ápice do petróleo acontece agora. De acordo com a OPEP, é estimado que as reservas possíveis de petróleo contenham 1,5 trilhões de barris de óleo primário, enquanto o consumo global está acima dos 85 milhões de barris por dia e aumentando. Mais e mais países estão se tornando nações industriais. Mais e mais países estão usando a energia de maneiras que nunca haviam usado antes. Neste momento, estamos extraindo o petróleo da Terra e o consumindo 3 vezes mais rápido do que a velocidade de sua descoberta. Frente a esse cálculo assustador, a pressão é cada vez maior para o aumento da produção de petróleo que mantém as constantes exigências, sem importar os custos econômicos e para o meio ambiente.